Oi, pessoal, voltando aqui para nosso capítulo 5. E a gente já viu como o Pedrinho ele tem mudado ao longo dessa jornada, né? Como ele tem conquistado o caminho da cidade celestial, né? Como ele tem conseguido vencer as etapas. E hoje a gente está aqui no capítulo 5. E esse capítulo 5 o capítulo 4, ele tinha encontrado a cruz, né? Aí ele desce ali da montanha que ele estava e segue o caminho dele, agora com as roupas novas e o pergaminho, né? Com a passagem de avião dele, vamos dizer assim, que é o pergaminho. E aí, o que acontece? Ele começa a encontrar outras pessoas. É como se estivesse dentro da parte de embarque do aeroporto. Ele começa a encontrar outras pessoas que ali também estão com o mesmo pergaminho e que também estão indo rumo à cidade celestial. Todas elas com roupas novas e sem aquele saco do peso do pecado. Continuam sendo pecadores, mas aquela tristeza, aquele tudo que carregava antes, já ficou lá na cruz. Então eles estão com um pergaminho novo, né, com um pergaminho com o caminho, né, com a passagem de avião, vamos dizer assim, e com as roupas novas. E todos indo para o mesmo lugar. E aí, o que acontece? Ele começa a subir uma colina. Uma colina muito, muito, muito inclinada, muito cansativa, muito cansativa. E um outro caminho mais tranquilo, né? E aí, o que acontece? Aqui, essa parte aqui lembra bem o pessoal que vai ilegal para os Estados Unidos, lá pelo México, né? Que vai pela fronteira, pelo Caicai. Lembra muito isso. Porque muitos vão, né? Quem vai ilegal para os Estados Unidos, o que eles fazem? Eles vão para o Brasil, passam por vários estados do Brasil, tem gente que vem de outro país, passa pelo Brasil para poder passar por Nicarágua, vários lugares até chegar no México. Quando chega no México, nisso eles pegam um avião, nisso eles pegam um ônibus, andam muito a pé até que chega no deserto. Quando chega no deserto, eles vão andando, sem água, sem nada, com a mesma roupa, porque não tem onde trocar. E eles vão. É um calor muito, 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 muito quente. E quando é frio intenso. E eles não têm roupa, não têm mala para ficar levando. E aí o que acontece? Muitos morrem pelo caminho, né? Muitos não chegam aos Estados Unidos. Eles morrem pelo caminho. Ilustra bem essa parte aqui do nosso livro. Por quê? Muitos estão indo rumo a um lugar, mas nem todo mundo consegue chegar nele. Né? Eles têm a mesma esperança e é a mesma coisa na nossa vida. Muitos estão indo em busca da salvação, muitos estão indo para a cidade celestial, mas nem todos conseguem chegar. E aí, existem dois caminhos e mais uma vez ele é posto à prova. Mais uma vez ele precisa escolher qual caminho ele quer. O mais fácil, que não vai levar até lá, até o caminho, até a cidade celestial, e o outro mais difícil, que leva ao topo da colina. E aí, então, ele escolhe o caminho mais difícil, que ele quer ir no topo da colina. E lá ele encontra o timorato e o desconfiado, que estão voltando por medo dos leões, porque lá no topo dá para ver os leões que tem. E aí, o timorato e o desconfiado, eles voltam porque eles têm medo dos leões. Quem são os leões da nossa vida? Os problemas, o inimigo que se levanta contra as nossas vidas. Porque quanto mais perto de Jesus a gente está, mais o inimigo se levanta. E aí muita gente, por conta dos ataques, dos contra-ataques do inimigo, acabam deixando tudo para trás. Às vezes, os leões da nossa vida são os pastores que trataram a gente mal dentro da igreja. Às vezes, os leões da nossa vida são as calúnias que levantaram contra a gente. Enfim, cada um tem o seu leão, né? E aqui eles começam a voltar, esses dois. Eles começam a voltar porque eles estão com medo dos leões. Mas o Pedrinho, ele continua. Até que ele chega num belo palácio. Quando
quando ele chega nesse belo palácio, ele é recebido pelo Belo, onde ele descansa. O Belo é tipo um mordomo. E aí o castelo, o palácio levou o nome dele porque ele era muito real, muito leal ao rei. Então o castelo, esse palácio, recebeu o mesmo nome dele para poder, tipo uma homenagem, tá? Então aí ali o Belo recebeu o Pedrinho, colocou ele para descansar, deu as armas que ele precisava para lutar. E esse castelo estava no topo da montanha, no topo da colina, que muitos escolheram ir para o outro lado, mais fácil. Só que nesse outro lado mais fácil, o que acontece? Não tinha as instruções, não tinha o preparo que o Pedrinho ia precisar. E por isso esse caminho mais fácil não vai levar até a Cidade Celestial. Porque o que o Pedrinho vai precisar para continuar a jornada até a Cidade Celestial estava no topo da colina, que muitos não quiseram passar porque era mais difícil. E aonde estavam essas coisas? Nesse Palácio Belo. E aí lá ele descansou, tomou banho, se arrumou, trocou de roupa e recebeu, comeu, descansou, dormiu. Foi super bem recebido e super bem tratado lá. E aí ele recebe armas para sua jornada. Então ali ele recebe as armas, ele aprende a usar aquelas armas, ele aprende a como manusear e sabe em que momento ele vai ter que usar aquilo lá. Não sabe exatamente a hora, mas ele sabe que uma hora ele vai precisar. Então ali ele aprende tudo que ele precisava saber sobre aquelas armas para continuar a jornada dele. Então por isso a importância da gente não pular as etapas da vida que a gente tem que enfrentar. A colina era extremamente cansativa, era extremamente exaustiva, mas ele precisava ir até lá, porque ali tinha o próximo passo para ele continuar. E a mesma coisa na nossa vida. Às vezes aquela situação que a gente está passando é extremamente desgastante, mas a gente precisa daquela situação para o que vai chegar lá na frente. Não precisa ir muito longe. As coisas que eu vendia na rua com 11 anos de idade foi extremamente horrível. Mas eu precisava daquele aprendizado para conseguir estar aqui hoje falando com vocês, para eu estar aqui hoje no Canadá desbravando as coisas, para alcançar o nosso top aí. E aí? Então eu precisava daquela subida longa aos meus 11 anos, para que hoje a gente pudesse estar aqui junto. Então existem coisas na vida que são extremamente desgastantes, mas a gente precisa chegar no topo da colina, porque ali tem as armas que a gente precisa para enfrentar o resto do caminho. E aí, lá nesse castelo, nesse palácio, ele conhece a caridade, a piedade e a prudência. Elas moram lá. E aí lá elas encorajam ele a continuar. Lá elas falam sim das dificuldades que estão por vir. Mas elas também lembram que ele tem as armas que ele precisa, que ele já está revigorado. Elas encorajam ele a continuar pelo caminho, por mais difícil que pareça ser. Por que elas encorajam tanto ele a morar nessa cidade celestial, a ir para essa cidade celestial? Porque elas vieram de lá, porque elas conhecem a cruz, elas conhecem Jesus e elas sabem como vale a pena ele chegar até lá, porque a hora que ele chegar lá, acabou. Lá a gente vai viver para honrar, para cantar, para glorificar o nome santo do Senhor. Então vale a pena a gente passar por todas as dificuldades, vale a pena para a gente passar por todo o desafio, por toda a subida, por todo o medo, vale a pena a gente passar por esse caminho que vai levar a gente até a cidade celestial. E lá eles viram à noite conversando, contando, elas contam para ele como ela na cidade celestial, e elas contam o que elas faziam lá, enfim, elas encorajam ele de uma forma que ele sai dali revigorado. E o resto da história a gente vê amanhã. Beijinho, deixa o like!